O acesso à água de boa qualidade para as mais diversas finalidades de uso do homem aumentam desafiadoramente de tal modo que o tratamento se tornou indispensável. Para amenizar os problemas da má qualidade da água disponível, surge o Gutwasser, a mais avançada inovação tecnológica dos últimos tempos, colecionando reconhecimentos, homenagens e premiações. De forma simplificada e compacta, a tecnologia Gutwasser foi desenvolvida para atuar na desinfecção microbiológica e na fluoretação de águas utilizadas para consumo humano e outros usos que requerem água de boa qualidade. Sua aplicação vai desde o tratamento de águas superficiais como córregos, rios, represas, açudes e cisternas que armazenam águas da chuva, bem como para águas subterrâneas provenientes de poços profundos. Em todos esses casos, é possível efetuar a aplicação dosada de cloro ou cloro e flúor, conjugado no mesmo processo, bastando apenas a utilização de tabletes adequados para cada finalidade pretendida. O Gutwasser não utiliza energia elétrica para seu funcionamento, o que possibilita sua utilização nas mais diferentes e adversas situações imagináveis, como uma ação simplificada, pontual, prática e eficiente, inclusive para situações de emergência ou de calamidades públicas, onde a água não desinfectada representa risco à saúde dos consumidores. Acoplado diretamente à rede de abastecimento, o Gutwasser pode ser instalado em qualquer ponto da rede entre a captação e o reservatório, cuja vazão esteja entre 500 a 20 mil litros de água por hora. Seu funcionamento opera pela força da própria água a ser tratada, que realiza a diluição e a liberação mecânica dos insumos necessários para o tratamento, devendo a pressão hidrostática operar entre 0,5 a 6 kg por centímetros quadrados. Seu mecanismo interno se ajusta automaticamente de acordo com a vazão da água, liberando a quantidade de insumos ajustada para a referida vazão de água. Contempla ainda um controle para ajuste de microvazão através de registros simplificados. Produzido totalmente em PVC e polietileno, possui proteção contra intempéries e lacre de segurança para os elementos de controle, dispensando qualquer tipo de construção civil. O Gutwasser pode ser instalado em espaço reduzido e sua implantação não requer conhecimento especializado e nem manutenção constante, apenas a recarga de insumos para o tratamento da água. Acompanhe o Gutwasser, o manual de instruções e garantia para complementar informações sobre a instalação e manuseio do equipamento. Para a instalação do Gutwasser, deverá-se identificar o melhor ponto para a instalação, bem como o fácil acesso para a reposição dos insumos. Após a definição do local, interrompa o fluxo da água e remova o tubo necessário para conectar o Gutwasser neste espaço. O diâmetro da tubulação deverá ser compatibilizado com a entrada e saída do Gutwasser, observando que o fluxo d'água da rede deverá estar de acordo com a entrada e saída indicada no próprio equipamento. Após a fixação total do equipamento, realize o abastecimento com os insumos desejados, observando a recomendação que poderá variar de acordo com a demanda de água do sistema de abastecimento durante um determinado período. Recomenda-se que o abastecimento dos insumos não seja efetuado em espaços de tempo muito prolongados, pois a manipulação correta do equipamento estenderá sua vida útil e promoverá maior eficiência no tratamento, observando-se que o prazo de validade máxima dos insumos é de 2 anos. Para o abastecimento do Gutwasser, não é necessário interromper o fluxo da água, bastando que sejam efetuadas as seguintes operações. Retire o lacre e o parafuso de fixação e abra a tampa do Gutwasser. Gire o registro V2 à sua direita para a posição F e o registro VD à sua esquerda para a posição A, e aguarde a drenagem do dosador. Em seguida, abra a tampa do dosador e abasteça-o com os insumos na quantidade desejada. Após o abastecimento, certifique-se da perfeita acomodação do anel de vedação e recoloque a tampa do reservatório de insumos. Restabeleça o fluxo normal do equipamento, retornando à posição do registro do dreno VD para a posição F e o registro V2 para a posição A. Confira e ajuste o cloro residual desejado no registro de regulagem V1 com auxílio do kit de testes.
Após o abastecimento, será necessário efetuar um ajuste para a obtenção do cloro residual desejado, utilizando o kit de testes que acompanha o Gutwasser. Certifique-se da correta posição de todos os registros e, em seguida, proceda à regulagem através da válvula V1, girando-a no sentido anti-horário para aumentar o cloro e no sentido horário para diminuir o cloro. Proceda a uma coleta de água após o equipamento. Insira 4 gotas do reagente e agite o recipiente. Confronte a cor da água coletada com a cor da grade colorimétrica do kit. Em caso de não conformidade, faça um novo ajuste da válvula e repita o procedimento até atender o residual desejado com a finalidade de uso, sendo que para consumo humano, segundo o Ministério da Saúde, deve estar entre 0,2 a 2 ml por litro. Os insumos aplicados não alteram o pH da água a ser tratada. No entanto, é recomendado sua aferição, que pode ser efetuada de maneira semelhante à do cloro, porém utilizando o reagente próprio, que também acompanha o kit de testes. O pH ideal deve estar em torno de 7. Para a aferição do residual de flúor, recomenda-se a utilização de um fluorímetro de campo, ou então enviar a coleta de água a um laboratório de águas. Após o ajuste do equipamento, efetue seu fechamento, colocando o parafuso de fixação da tampa e o lacre de segurança para evitar o acesso indesejado aos comandos de regulagem. É recomendado que o residual dos insumos seja aferido regularmente em qualquer ponto da rede de abastecimento através do kit colorimétrico. Em caso de não conformidade, efetue novamente os ajustes necessários. Em condições normais de utilização do Gutwasser, não haverá manutenção, exceto seu reabastecimento com os insumos, que deverá ocorrer sempre antes do seu término, evitando assim a interrupção do tratamento. Para a segurança do operador e para evitar danos ao equipamento, certifique-se que todas as operações, incluindo a posição dos registros, tenham sido procedidas corretamente conforme as instruções. Recomenda-se que com certa frequência ou por ocasião do reabastecimento seja procedida a uma movimentação dos registros de regulagem e de fechamento para evitar o travamento dos mesmos por incrustações causadas por materiais contidos na própria água. Insumos não recomendados podem oferecer risco à saúde e à integridade do equipamento. Utilize somente insumos fornecidos ou recomendados pelo fabricante Lick Superágua, conservando-os em sua embalagem original e em locais adequados, evitando seu desperdício e a contaminação do solo e cursos d'água. É prudente evitar o acesso de pessoas estranhas ao equipamento e sua manipulação. A melhoria da qualidade da água promovida pelo Gutwasser impacta diretamente no bem-estar e na qualidade de vida do homem, reduzindo a mortalidade infantil, os gastos com enfermidades e remédios, melhora a produtividade, que favorece a geração de emprego e renda, que contribui no fortalecimento da economia familiar, sobretudo em populações rurais, onde também reduz o êxodo rural com a permanência do homem no campo.